podem fazer a qualquer tempo. Certo? Falaremos então um pouquinho sobre epistemologia de Thomas Kuhn, mas vamos buscar um outro aqui. Esse aqui está atualizado. Muito bem, gente. Então, a epistemologia de Thomas Kuhn, conforme eu já coloquei para vocês, ela certamente não caberia em uma aula de 1h30, de 2 horas, visto as importantes contribuições que Thomas Kuhn traz com relação ao âmbito da filosofia, da epistemologia e da ciência. Então, o que nós vamos buscar aqui? Nós vamos buscar, assim como fizemos com relação a outros epistemólogos, alguns conceitos centrais, algumas ideias centrais, e a partir delas nós vamos buscar alguns pontos de correspondência com relação a outras teses que nós já discutimos aqui no âmbito da componente, ok? E eu persisto com aquela perspectiva, com aquele interesse que vocês escutem as epistemologias, vocês leiam sobre história e epistemologia da ciência, com 2 preocupações centrais. A primeira delas é identificar os principais conceitos, as principais ideias que caibam a Bachelard, que caibam a Lakatos, que caibam a Thomas Kuhn. Então, essa seria a principal, uma das dos 2 principais pontos intencionais para que nós nos aproximemos, num primeiro momento, sobre história e epistemologia da ciência. E um outro momento são as contribuições potenciais didático-pedagógicas. São os elementos que vão me permitir apresentar, discutir, trabalhar a ciência sob uma perspectiva um pouco mais ampla, que certamente oportunize para que o aluno tenha uma percepção de pertencimento muito maior do que aquela ciência que é apresentada no contexto da sala de aula apenas como um conjunto de fatos e de informações. Então, essas são as duas preocupações que eu tenho com relação a essas discussões que fizemos nesse contexto. Ok? Muito bem. Adentrando para alguns argumentos de Thomas Kuhn, que é o nosso interesse na noite de hoje, nós temos, já possivelmente ficou claro aqui, que nós temos uma mudança muito radical da ciência anterior ao século XX. Na verdade, o século XIX, o final do século XIX, a ruptura do século XIX para o século XX, marca uma perspectiva de alteração com relação à concepção científica que se tinha numa época e se passou a ter numa época imediatamente seguinte. Então, essa ciência, até o século XIX, ela é marcada por um determinismo, por uma exatidão, por uma perspectiva de compromisso com busca pela verdade, de um conhecimento a partir de um método que vai nos levar a uma apropriação da realidade. A partir do século XX, com o advento da mecânica quântica, com o advento de outras linhas interpretativas de ciência, nós não temos mais uma ciência presa a um modelo fixo, um modelo determinista, a um modelo que vai nos esclarecer acerca do verdadeiro, acerca daquilo que é uma realidade. Então, nós temos uma mudança muito grande, uma mudança muito radical, uma dicotomia, na verdade, entre a ciência prévia ao século XX, ao início do século XX, e a ciência que vai se discutir após o século XX. Nessa questão, nós temos que, a partir do século XX, principalmente com o advento das tecnologias, o advento das possibilidades de investigação, da estrutura da matéria, dos pontos microscópicos, a nível de composição atômica, a nível de partículas subatômicas, nós vamos perceber que nem tudo é passível de caracterização. Então, o princípio da incerteza ele vai ser apresentado por Heisenberg, onde Heisenberg vai apontar que nós não conseguimos demarcar com precisão o momento e o tempo de uma determinada partícula sobre um determinado momento. Significa o quê? Que nós temos algumas leituras sobre as partículas materiais, mas essas leituras certamente vão influenciar outras possibilidades. Isso significa que nós não temos a possibilidade de, em ciência, nos prendermos ao verdadeiro, ao real, mas nós temos um conjunto de interpretações, de construções sobre aquilo que queremos lançar uma compreensão. Sendo assim, nós temos aqui na própria proposta do Thomas Kuhn alguns exemplos de alteração radical do modelo científico. Daí aqui eu trouxe nesse slide alguns para a gente discutir aqui junto com vocês.
A proposta, então, de Copérnico, quando nós mudamos o sistema de heliocêntrico, de geocêntrico para o heliocêntrico, marca certamente uma mudança de concepção em relação à constituição cosmológica do universo. O mesmo acontece com Darwin, quando nós saímos de um modelo de teoria criacionista para um modelo evolucionista. O mesmo acontece com Einstein também, quando ele propõe alguns adventos no âmbito da mecânica quântica. Einstein, que acabou sendo intitulado como um cientista que vai perturbar pela primeira vez essas perspectivas de universo determinístico, newtoniano, cartesiano, apesar de Einstein não ter feito isso, não ter aceito isso no primeiro momento. Nós temos aqui 3 exemplos, pelo menos, em áreas diferentes de conhecimento, que marcam rupturas na concepção que nós vamos ter com relação à ciência. Um modelo que sai do geocentrismo para o heliocentrismo, um modelo que sai do criacionismo para o evolucionismo, e um modelo que sai da mecânica clássica e chega na mecânica quântica, onde nós vamos perturbar o nosso compromisso com certezas, com verdades. Sendo assim, nós chegamos no primeiro conceito importante da epistemologia de Thomas Kuhn, que é o conceito das revoluções científicas. Thomas Kuhn, então, vai apresentar que essas mudanças de concepção, essas mudanças de rumo que a ciência desenvolve, que a ciência toma ao longo da história, quando nós deixamos de acreditar em determinados elementos e vamos passar a conceber outros, Kuhn vai chamar isso de revoluções científicas. E essas revoluções científicas vão marcar toda a historicidade científica na perspectiva kuhniana. Então, a ciência, num primeiro olhar, tá, numa primeira aproximação às ideias kuhnianas, ela não é enciclopédica, ela não é uma ciência que vai trabalhar pelo acúmulo de informações. Muito pelo contrário. A ciência vai ser marcada por constantes revoluções. Nós vamos adquirir conhecimento, nós vamos aprofundar o conhecimento que já temos, até um momento em que esse conhecimento não vai mais caracterizar o nosso entendimento sobre ciência. Então, nós vamos ter rupturas sobre rupturas. E cada uma dessas rupturas vai nos levar a ideias completamente novas, a outros meios de se fazer ciência. Se no primeiro momento Lakatos apresenta a possibilidade de coexistência entre programas de pesquisa, entre interesses de pesquisa, Thomas Kuhn vai romper com essa proposta lacatosiana. Para Thomas Kuhn, nós precisamos encontrar um meio, uma caracterização científica para poder definir como ciência. Nós vamos discutir isso mais aprofundadamente à frente. Muito bem, a epistemologia de Thomas Kuhn, tá? Ela vai buscar, por conta de alguns modelos propostos, de alguns conceitos, de alguns princípios, as constantes substituições que ocorrem em relação à historicidade da ciência. Nós temos uma tradição de ciência, e essa tradição de ciência é muito presa a um determinado grupo de cientistas e também aos meios pelos quais esses cientistas desenvolvem a ciência. Mas essa tradição de ciência vai ser rompida num determinado tempo, sendo que esse modelo de rompimento, esse modelo de ruptura, é uma marca muito forte na epistemologia de Thomas Kuhn. Quem foi Thomas Kuhn? Thomas Kuhn foi um americano, tá? Thomas Samuel Kuhn, um filósofo, um físico, teórico norte-americano, também com trabalhos muito fortes no campo da filosofia. Thomas Kuhn foi um biógrafo de Newton, trouxe com relação a Isaac Newton algumas perspectivas que muito pouco nós conhecíamos com relação ao trabalho de Newton, principalmente do trabalho que Newton não desenvolve no âmbito da física, mas em outros campos de conhecimento, como a própria química, como a alquimia. Newton, assim como muitos cientistas ou filósofos naturais da sua época, se aventurou em vários campos de conhecimento. E Thomas Kuhn apresenta, nos escritos que coloca sobre Newton, que Newton teria morrido absolutamente frustrado, apesar das suas contribuições inigualáveis no campo da ciência. Newton teria morrido frustrado por conta de não ter conseguido o sucesso que conseguiu no campo da física com relação à química, principalmente com relação à alquimia. E Newton era um defensor fervoroso da alquimia nas suas perspectivas um pouco mais místicas, um pouco mais
subjetivas ou intersubjetivas, vamos colocar assim. O que Thomas Kuhn apresenta, então, como pontos centrais, como alguns conceitos, como algumas ideias centrais? Thomas Kuhn humaniza a ciência, na perspectiva de apresentar a ciência como uma proposta sociológica, tendo em vista o compromisso científico com aspectos culturais, sociais, como apresentando uma ciência muito marcada por uma determinada época. Thomas Kuhn, então, vai humanizar a ciência. A ciência vai deixar de ser vista como algo sem uma alma, digamos assim, para utilizar um termo próprio de Thomas Kuhn, mas a ciência é absolutamente aderente aos interesses humanos que um determinado grupo de pessoas tem sobre uma determinada época histórica. A teoria nem sempre é objetiva, vai apresentar também disputas entre teorias, entre grupos de teorias, tá? Rivalizando um pouco das propostas de Lacan, sendo que, por essa disputa entre grupos de teorias, entre programas de pesquisa, nós vamos chegar em uma ideia central, em um conjunto argumentativo, e esse conjunto argumentativo, propriamente, vai ser caracterizado como científico, como ciência. E aqui eu estou trazendo, talvez, uma das principais, talvez não, vou me atrever a colocar aqui uma das principais obras no campo da filosofia da ciência. Até é considerada a obra A Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn como uma das 100 obras bibliográficas que mais influenciou a ciência do século XX. Então, sem nenhuma dúvida, aqui quando nós falamos sobre filosofia da ciência, epistemologia da ciência, não apenas sobre a proposta kuhniana, mas sobre a epistemologia de um modo mais amplo, de um modo mais abrangente, nós precisamos fazer uma referência muito forte a essa obra de Kuhn aqui. A Estrutura das Revoluções Científicas, também conhecida simplesmente como a Estrutura, onde Thomas Kuhn vai apresentar ideias originais frente ao que ele concebe como caracterização, como demarcação da ciência e também como o progresso da ciência ao longo da história. Aqui eu também tenho outras obras de Thomas Kuhn, tá? Dessas obras, além da Estrutura, O Caminho desde a Estrutura, A Atenção é Essencial, foram traduzidas aqui para o português, certo? E são obras assim muito marcantes com relação ao interesse que se tenha sobre a história, sobre a epistemologia da ciência. Principalmente as obras que vão suceder, as obras que vão, de um certo modo, atualizar a estrutura das revoluções científicas. E eu chamo a atenção para essa obra aqui, A Atenção Essencial. E nessa obra, Thomas Kuhn vai aprofundar alguns conceitos que até foram um pouco mal interpretados quando lançou a estrutura pela primeira vez na sua primeira edição. Até Thomas Kuhn é muito criticado por conta que nesse livro ele faz algumas defesas de alguns conceitos, como o próprio conceito de paradigma, que é o conceito central da epistemologia kuhniana, e ele apresenta de maneira bastante ambígua esse conceito no âmbito desse livro. Então, em outras obras, ele vai buscar, digamos, não simplificar, mas ele vai buscar objetivar alguns conceitos, algumas ideias, para não ser vítima de uma possibilidade de interpretação equivocada. Então, a preocupação kuhniana após essa obra, que marca suas ideias centrais, é lapidar algumas ideias, lapidar alguns argumentos, para não deixar margens a algumas interpretações um pouco mais amplas, um pouco mais abertas. Já adiantei para vocês que o conceito central da epistemologia kuhniana é o conceito de paradigma. Tá? Nós não podemos apresentar, nós não podemos discutir sobre a proposta de Thomas Kuhn sem adentrarmos ao conceito de paradigma. E esse próprio conceito de paradigma, quando Kuhn apresenta pela primeira vez aqui nessa obra, alguns biógrafos, eu não tenho convicção sobre isso que eu vou colocar para vocês, mas alguns biógrafos de Thomas Kuhn, alguns estudiosos com relação à obra, à estrutura, apontam que Thomas Kuhn teria definido, teria conceituado o paradigma por pelo menos 20 vezes de modo distinto no contexto da obra. Certo? Então eu trouxe o conceito de paradigma de Thomas Kuhn já em uma obra que vai tentar atualizar a proposta inicial kuhniana. E aqui está, então, uma citação direta de Thomas Kuhn, quando Thomas Kuhn vai defender o que ele considera como paradigma científico, que são realizações científicas universalmente reconhecidas, que durante algum tempo
fornecem problemas e soluções modeladas para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Esse problemas e soluções aqui em negrito é uma marcação minha, tá? Em um grifo meu. Então, após atualizar a sua obra, A Estrutura das Revoluções Científicas, onde ele teria apresentado o conceito de paradigma de modo muito aberto, de modo muito até frágil conceitualmente, Thomas Kuhn vai defender o conceito de paradigma, apresentando, no âmbito desse conceito, tanto problemas como soluções. E esse é um ponto importante que nós precisamos desenvolver entendimento para nos aproximarmos das propostas de Thomas Kuhn sem as muitas vezes, não intencionais deturpações que acabamos fazendo. Quando Thomas Kuhn apresenta a proposta de paradigma, Thomas Kuhn está apresentando todo um conjunto de saberes, de fazeres, que vão oferecer tantos problemas na ciência, como também as perspectivas de soluções no âmbito científico. Então, todo o nosso interesse de pesquisa, todos os nossos meios de pesquisa, nossos métodos para resolver aquilo que a ciência se apresenta a nível social, tudo isso pode ser englobado na concepção kuhniana de paradigma. Então, esse é um ponto muito importante para nós colocarmos. Paradigma não é só um meio, não é só um método para resolver os problemas que se estabeleçam de modo científico. Mas os próprios problemas, os próprios interesses de pesquisa também fazem parte do conjunto de paradigmas. Nós podemos tentar associar, apesar de não ser isso fácil de ser feito, principalmente em poucos minutos, mas nós podemos tentar associar ao conceito de paradigma kuhniano todo um interesse de saberes e de fazeres no contexto da ciência. Então, todo o regramento, toda a nossa concepção científica, ela está ali estruturando uma ideia mais ampla, uma ideia mais aprofundada no conceito kuhniano de paradigma. Vamos tentar resgatar essas ideias mais à frente, quando nós vamos buscar novamente no conceito de paradigma algumas ideias kuhnianas com relação ao próprio progresso da ciência. Outros conceitos centrais na epistemologia de Thomas Kuhn é o que Thomas Kuhn chama de ciência normal e ciência extraordinária. O que é um conceito de ciência normal? Ciência normal, então, é um momento pelo qual um grupo de cientistas desenvolve as suas pesquisas sem estar fragilizado frente a problemas, frente a algo que o paradigma não dê mais conta. Então, toda a nossa pesquisa dentro da química, toda a nossa pesquisa dentro da física, da matemática, da biologia, é desenvolvida numa redoma denominada por Kuhn de ciência normal. Então, nós podemos pensar no exemplo que eu coloquei para vocês lá no começo da minha fala, vamos pensar do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico, tá? Vamos lembrar que o modelo geocêntrico é aquele modelo que busca explicar, que busca compreender e depois explicar a constituição cósmica do universo, colocando a Terra no centro e os demais corpos girando em torno da Terra. Esse é o modelo geocêntrico. Então, quando se pesquisava o modelo geocêntrico, quando se estabelecia o modelo geocêntrico como um modelo de verdade, um modelo de realidade, um modelo eficiente para representar a nossa noção cosmológica, se trabalhou dentro de uma ciência normal. Entretanto, quando algumas anomalias, quando alguns problemas começaram a surgir, se percebeu que o modelo geocêntrico ele não era o mais adequado para explicar determinados fenômenos, determinadas observações. Então, se percebeu que nós precisávamos de outros conjuntos de regramentos, de outras propostas. Então, passou-se a um movimento de ciência extraordinária, que marca efetivamente a ruptura entre o modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico, aquele modelo que vai remover a Terra do centro do universo, do centro do sistema de massa, e vai colocar o Sol no centro do sistema planetário, no âmbito do nosso sistema solar. Então, o que é a ciência normal? Ciência normal é a pesquisa que está sendo desenvolvida numa perspectiva de adequação do que nós temos para aquilo que nós precisamos a nível de resolver os nossos problemas. Quando nós não encontramos mais meios adequados para trabalhar a ciência
sobre o conjunto de paradigmas, sobre o conjunto de ideias que nós temos, nós vivemos, então, um período de ciência extraordinário, que vai marcar uma ruptura de um paradigma para outro, tá? Vamos pegar os outros exemplos que eu coloquei aqui também. A perspectiva de Darwin, tá? Nós tivemos, então, uma concepção biológica, uma concepção dos sistemas vivos, que foi por muito tempo marcada pelo modelo criacionista. Então, os organismos vivos são criados, eles não têm nenhuma possibilidade de evolução entre um e outro, eles são apenas criados. Chega um momento que essa perspectiva não dá mais conta de explicar muitas observações que são feitas. Então, nós temos um modelo, um momento de ruptura, um momento de incertezas, um momento de fragilidade de ciência normal. Passemos, então, a um momento de ciência extraordinária, que é quando nós começamos um advento de substituição de um conjunto de ideias para outros. E o mesmo exemplo aqui vale também para o advento da física clássica para a física quântica. A física clássica newtoniana, cartesiana, para a física quântica, proposta por Einstein, por Bohr, por Planck, por Heidegger e por outros físicos da ciência moderna. Esse momento histórico, então, onde nós vamos perceber que pelo nosso conjunto de saberes, pelo nosso prisma, pelo nosso óculos, tá? Utilizando um termo que a própria Suzette trouxe nos encontros anteriores, ele não dá mais conta de explicar aquilo que nós percebemos como científico, então nós vamos começar a trabalhar fora desse período de ciência, considerada de ciência como ciência normal, e vamos buscar alguns elementos de ciência extraordinária, na perspectiva apresentada por Thomas Kuhn. E nesse contexto, surge um conceito importante de Thomas Kuhn, que ele vai chamar de incomensurabilidade, ou incomensurabilidade dos paradigmas. Eu coloquei para vocês que Thomas Kuhn ele é muito direto em uma intenção de demarcação do que é ciência e do que não é ciência. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Para Thomas Kuhn, ciência é algo que é definido por um único paradigma. Então, quando nós encontramos um único conjunto de saberes e de fazeres para trabalharmos em prol de um objetivo, nós temos um paradigma. Certo? Esse paradigma ele é a característica de um conhecimento científico. Vamos dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Tá? Vamos pegar, por exemplo, a química. A química ela é ciência de acordo com a concepção kuhniana. Por quê? Porque nós vamos utilizar do mesmo regramento, das mesmas ideias, das mesmas conjunturas de química, tanto aqui como no Japão, como nos Estados Unidos, ou seja, a química é universalmente aceita. Nós temos uma universalidade ao abordarmos a química. Nós não vamos aqui conceber a matéria de um modo, nós não vamos conceber a matéria de um modo distinto quando nós utilizarmos de uma outra linguagem para fazer isso, não. Nós temos hoje um único paradigma, e por esse único paradigma, nós temos, então, a ciência química. No caso da astrologia, por exemplo, a astrologia não é uma ciência para Thomas Kuhn. Por que não é uma ciência? Porque a astrologia ela não utiliza de um único conjunto de regramentos, de um único paradigma, vamos assim considerar, para caracterizar, por exemplo, um mapa astral, um mapa astrológico, e esse mapa astrológico seja único. Isso não é verdade, isso não acontece. Tá? Você vai perceber que, se você é adepto da astrologia, e você vai fazer mapas astrais da tua própria vida, da tua própria realidade, você vai perceber que esses mapas astrais vão ser distintos, tendo em vista o astrólogo que você vai consultar, vamos chamar assim, para fazer esse mapa astral, esse mapa astrológico. Por quê? Porque não há um único paradigma que dê conta daquilo que se pretende oferecer como a astrologia. Certo? Então, nós temos essa demarcação, esse critério de demarcação para Thomas Kuhn. Quando nós encontramos em um único paradigma um conjunto de saberes e de fazeres para um determinado corpo de interesse, nós temos, então, uma ciência de acordo com Thomas Kuhn. Perfeito. Então, vamos voltar para aquela ideia de ciência normal. Tá? Nós estamos, podemos dizer agora, no âmbito da química, num período de ciência normal. Então, nós utilizando desse paradigma que nós temos no contexto da química, nós conseguimos entender
o processo de composição da matéria, nós conseguimos entender as relações que se estabelecem com relação às partículas subatômicas, e esse é o paradigma dominante. Vai chegar um momento, de acordo com a proposta kuhniana, que nós não teremos mais condições de responder àquilo que se apresenta, tendo em vista esse paradigma dominante. Ou seja, esse paradigma é o dominante hoje, mas ele não será o dominante para sempre. Vai chegar um momento de problemas, um momento de crises, de anomalias. Quando isso acontece, a comunidade científica tem duas possibilidades. A primeira delas é essa que eu estou demonstrando aqui. Ou você vai reformular, você vai alargar esse paradigma, para que esse paradigma seja mais apurado a dar conta de explicar o novo, ou esse paradigma vai ser abandonado em detrimento ao surgimento de um novo paradigma, de um novo conjunto de regramentos. Isso foi o que aconteceu, esse segundo caminho aqui, quando saímos do modelo geocêntrico para adotarmos o modelo heliocêntrico. Isso também aconteceu quando nós saímos do modelo de física clássica para adotarmos o modelo de física quântica. Ou pegando um exemplo mais próximo da química. Isso foi o que aconteceu quando nós deixamos de utilizar a teoria do flogístico para explicar a combustão, mas utilizamos uma reação com oxigênio. Então, isso acontece em alguns momentos da história da ciência, quando nós percebemos que o prévio, o anterior, não dá mais conta de explicar aquilo que nós observamos, então nós rompemos com esse modelo anterior em detrimento ao modelo novo. E o que é incomensurabilidade de paradigmas, de acordo com Thomas Kuhn? É a impossibilidade de nós relacionarmos um paradigma ao outro. Se nós pegarmos o exemplo, tá, da mecânica clássica para a mecânica quântica, o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar que a física clássica é melhor do que a física quântica. Quando nós vamos pegar que a física quântica é melhor do que a física clássica para explicar o conjunto de eventos que nós conhecemos hoje, porque é o modelo adotado? Resposta: não. A física quântica não é melhor do que a física clássica, ela é diferente. Ela é uma perspectiva de entendimento diferente. O mesmo vale para o modelo criacionista e o modelo evolucionista. Nós adotamos hoje o modelo evolucionista. As espécies evoluem umas às outras. Então, nós podemos apontar que o modelo evolucionista é melhor do que o modelo criacionista? Não, ele é diferente. Porque para que nós possamos comparar um paradigma com outro, nós precisaríamos de pelo menos um ponto de contato. Todo movimento de comparação, ele requer um ponto de contato. E, de acordo com Thomas Kuhn, não há nenhum ponto de contato, nenhum ponto de comparação entre o prévio e o novo, entre o anterior e o posterior. Certo? O mesmo vale para os demais exemplos que eu coloquei aqui. Não significa que o modelo que nós utilizamos hoje para explicar a combustão seja melhor do que o modelo proposto a nível de flogístico. Não, ele é diferente. Então, em síntese, os paradigmas, de acordo com Thomas Kuhn, eles não podem ser comparados. Eu não posso apontar que um paradigma supera a outro paradigma. Não. Os paradigmas, eles são incomensuráveis. Eles não se permitem comparações uns com os outros, tendo em vista eles trabalharem com linguagens, com concepções, com representações distintas. Sendo assim, esses paradigmas, melhor dizendo, se para caracterizar a ciência nós dependemos de um único paradigma, e além disso, esses paradigmas não são comparáveis entre si, uma pergunta importante: o que marca a mudança, o abandono de um paradigma em detrimento ao outro paradigma? O que marcou o abandono da física clássica para a física quântica? Se é que esse abandono ocorreu, tá? Utilizando a ideia de Thomas Kuhn. O que marcou o abandono do geocentrismo para o heliocentrismo? E Thomas Kuhn vai apresentar uma ideia muito interessante que é caracterizada em dois eixos centrais. O primeiro é que a substituição de um paradigma para outro depende de dois conjuntos de fatores. O que Thomas Kuhn vai chamar de fatores objetivos, que são propriamente a exatidão do paradigma, não numa perspectiva de exatidão
com relação à ciência, mas uma exatidão na perspectiva de meios, de métodos, de uma metodologia para se fazer ciência. Também o paradigma 2, ele vai ser mais consistente do que o paradigma 1, ele vai ter um alcance maior do que o paradigma anterior, ele vai ser mais simples do que o paradigma anterior, e também vai ser mais fecundo, vai ter mais possibilidades de complementações, de derivações do paradigma anterior. Então, de certo modo, resumindo essa perspectiva de fatores objetivos em Thomas Kuhn, o paradigma vai ser aceito em detrimento a um paradigma anterior quando ele for mais adequado a uma leitura de realidade. Então, nós vamos deixar um paradigma 1 para adotar um paradigma 2, quando esse paradigma 2 ele superar o paradigma 1, não em aspecto de melhoria, visto que eles são incomensuráveis, mas quando ele for mais adequado frente a resolver os problemas científicos que aparecem e surgem num determinado momento histórico. Então, podemos dizer que a substituição de um paradigma a outro se deve apenas com relação aos elementos de objetividade do paradigma 2 em relação ao 1? Não. Também Thomas Kuhn apresenta alguns fatores subjetivos, de maneira bastante importante. E aqui talvez seja um marco com relação à humanização da ciência proposta por Thomas Kuhn. Thomas Kuhn vai aproximar a ciência da natureza humana, aproximar a ciência da perspectiva de entendimento humano. E talvez esse ponto assim seja fundamental para nós discutirmos uma ciência a nível de concepção didática. Thomas Kuhn vai deixar muito aberto na perspectiva de superação de um paradigma a outro com relação aos elementos subjetivos, em relação a valores próprios, em relação a práticas de negociação, ao estabelecimento de consensos e uma difusão de interpretações. Significa o quê? Que, além dos elementos que demonstram que um paradigma é mais adequado do que outro, nós precisamos de vários elementos que estão próximos à natureza humana, à percepção humana. Então, em determinado momento, um grupo de cientistas vai ter um interesse em continuar trabalhando com o paradigma anterior, e assim vai fazer. Em outro momento histórico, aquele paradigma anterior está sendo superado a nível tecnológico, mas ele ainda não é estabelecido como um consenso científico. Então, há necessidade de superação de alguns valores de subjetividade. Isto é, além das adequações do paradigma, os cientistas devem intencionalmente querer trocar, querer fazer essa substituição, porque a ciência é muito voltada ao interesse científico que você tem em um determinado momento histórico. Então, essas práticas de negociação, as possibilidades de persuasão de um grupo de cientistas em relação às suas ideias, vai ter muito peso com relação ao tipo de ciência que nós vamos desenvolver em um determinado período histórico. Então, esses fatores de subjetividade, esses fatores de interesse científico em pesquisar determinados elementos em detrimento a outros, é muito marcada na epistemologia de Thomas Kuhn. Aí, certamente, vou repetir isso, é muito próximo a nós levarmos uma ciência à sala de aula numa perspectiva de interesse científico num determinado momento histórico. Nós estamos num momento histórico hoje onde nós temos interesses científicos com relação, por exemplo, à produção de vacinas a nível do coronavírus. Então, esse é um interesse que culturalmente, que socialmente foi nos imposto. Então, existe uma prática de negociação muito forte apontando que nós precisamos, neste momento, entender esse conjunto de elementos como um conjunto de elementos a nível científico. Quando a nova teoria impõe-se, ou seja, quando o paradigma 2 supera o paradigma 1 em relação à adequação e em relação também ao envolvimento, à aceitação de um grupo de cientistas, nós temos, então, pelo menos 3 importantes pontos a ser discutidos. O primeiro é que esse grupo de cientistas deve interessar-se pelo paradigma 2. Sem esse interesse dos cientistas por um novo paradigma, não há uma substituição. Em um segundo momento,
esse segundo momento é marcado por uma busca que ainda vai existir numa tentativa de ajuste das ideias anteriores àquilo que se impõe. Então, esse momento de perturbação, esse momento de não definição de um conjunto de regramentos para caracterizar a ciência, pode ser muito bem colocado aqui como um momento de revolução científica. Até que nós vamos ter um convencimento amplo com relação ao paradigma 2 em detrimento ao paradigma anterior, ao paradigma 1. Nesse momento, então, nós voltamos a ter um entendimento de ciência, nós voltamos a trabalhar numa perspectiva de ciência normal. Sendo assim, nós temos esse período de ciência normal, quando nós temos um predomínio de um paradigma A, até que esse paradigma A não vai mais ser adequado para explicar, para representar, para resolver a ciência que se impõe em um determinado momento histórico. Passamos, então, para um momento de revolução científica, quando nós vamos ter o surgimento e a aceitação de um novo paradigma. Entre esse modelo, entre essa ruptura do prévio ao novo, nós vamos ter, então, alguns conceitos importantes, como a incomensurabilidade. Nós vamos perceber que o regramento anterior ele não pode ser comparado ao regramento novo. Nós vamos ter uma ampla dificuldade em mudar, uma ampla dificuldade em romper com uma tradição anterior para uma nova tradição, e temos também que apontar que essa mudança depende fortemente dos fatores subjetivos. Não se leva em conta apenas a adequação do paradigma 2 para o paradigma 1, mas também há uma dependência dos fatores subjetivos numa perspectiva de pressão que uma determinada comunidade científica vai sofrer frente a algo que está sendo estabelecido e está mais eficientemente resolvendo os problemas científicos num determinado contexto histórico. Sendo assim, nós podemos pensar e certamente estaríamos muito próximos a aceitar que toda a epistemologia de Thomas Kuhn ela é muito marcada na perspectiva de história da ciência. Alguns epistemólogos, dentre os 10 epistemólogos que eu apontei para vocês no começo dessa aula, alguns epistemólogos não têm preocupações explícitas com a história da ciência. Popper é um exemplo clássico. Popper apresenta alguns conceitos em relação à ciência, mas Popper não tem uma objetividade com relação à marca da história da ciência frente àquilo que se considera a ciência. Ao passo que Thomas Kuhn não. Toda a epistemologia de Thomas Kuhn é muito marcada pela história da ciência. Não em uma perspectiva de acumulação, não em uma perspectiva enciclopédica. Para Thomas Kuhn, a ciência não é algo que vai incorporando novas informações enciclopedicamente, cada vez mais caracterizando novos elementos pela sua análise criteriosa, digamos assim. Mas Thomas Kuhn marca a história da ciência em uma perspectiva de descontinuidade. Nós vamos acumular conhecimento, nós vamos ampliar o nosso entendimento sobre um determinado tema, por exemplo, até que todo o nosso conhecimento acumulado sobre esse tema não vai mais marcar aquilo que se percebe para entender esse tema. Então, nós vamos romper, e essa sucessão de rompimentos é uma marca muito presente na história da ciência, de acordo com Thomas Kuhn. O que nós temos, então, de acordo com Thomas Kuhn, a ciência como um acúmulo gradual de conhecimento, a ciência que progride ou que evolui pelo acúmulo cada vez maior, cada vez mais sofisticado de conhecimento, de informações? Resposta: não. Então, Thomas Kuhn é marcado por uma aproximação de uma verdade. A ciência vai aprofundar, vai caracterizar uma determinada abordagem temática para cada vez mais nos aproximarmos de uma verdade? Também não. O que marca a epistemologia de Thomas Kuhn é uma complexa relação entre teorias, dados e paradigmas. Nós vamos evoluir a nível de ciência normal à medida que formos aprendendo, à medida que formos cada vez mais adquirindo e desenvolvendo mais conhecimento sobre um determinado elemento. Mas em algum momento histórico, nós vamos romper com essa tradição, nós vamos romper com esse regramento
para adotarmos uma nova leitura científica. Então, essa é a grande ideia de Thomas Kuhn na perspectiva de um paradigma. E aqui nesse slide, nós temos a proposta de aproximar, de articular, talvez o principal entendimento que Thomas Kuhn apresenta com relação à ciência e ao que ele chama de estágio de ciência. Então, dos conceitos que eu trouxe para vocês até então, vamos tentar nesse slide aqui, associar esses conceitos, e mais do que associar esses conceitos, tentar entender o que Thomas Kuhn apresenta como estágios da ciência, estágios de progresso do meio científico. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós precisamos resgatar aquilo que eu coloquei para vocês. Quando eu tenho vários paradigmas, várias ideias, e essas ideias são conflituosas com relação a um determinado tema, nós não temos ciência, nós temos o que Thomas Kuhn chama de pré-ciência. Então, vamos pegar aqui o exemplo da alquimia. Tá? A alquimia não é uma ciência, não foi uma ciência, de acordo com Thomas Kuhn. Por quê? Porque a alquimia não era universalmente aceita. Vários alquimistas tinham regramentos distintos. Então, à medida que eu defendo a alquimia por várias leis, por várias perspectivas, por vários regramentos, isto é, à medida que eu encontro vários paradigmas para compreender saberes e fazeres alquímicos, nós não temos a alquimia como uma ciência. Mas, quando nós encontramos em um único paradigma um conjunto de saberes e fazeres que nós vamos considerar da alquimia para a química, ou seja, da alquimia, nós vamos buscar não um refinamento, mas nós vamos buscar alguns pontos de interesse que já foram propostos pela alquimia. E desses pontos de interesse nós vamos perceber uma universalidade, nós vamos conseguir entender a química como um único conjunto de paradigmas, aí nós passamos a ter uma ciência na perspectiva kuhniana. Então, vários paradigmas, uma pré-ciência. Um único paradigma, nós temos então uma ciência. E vamos chegar num primeiro estágio kuhniano, quando esse único paradigma, esse único regramento, esse único conjunto de saberes e fazeres dão conta de explicar, dão conta de trabalhar com um determinado momento histórico, nós temos então uma ciência normal. E podemos pensar agora, com relação à física, por exemplo, a física quântica, que é o paradigma adotado pela física atualmente. Não é um paradigma que ainda é utilizado para todos os movimentos físicos, mas é o paradigma aceito no contexto da física como um paradigma mais adequado a compreender a estrutura da matéria desde as suas partículas microscópicas até as suas partículas maiores. Então, nós estamos dentro de um período de ciência normal. Pela física quântica, nós conseguimos um entendimento satisfatório daquilo que percebemos a nível dos problemas científicos que temos atualmente. Esse período de ciência normal vai perdurar para sempre? Nós estaremos sempre em período de ciência normal? Certamente que não. Em algum momento, começam a surgir inconsistências. Em algum momento, todo aquele meu conjunto, meu arcabouço de paradigma, ele não vai dar mais conta de resolver alguns problemas que vão surgindo no decorrer da história, no decorrer da evolução, no decorrer do advento científico. Começam a surgir, então, anomalias. Algumas anomalias são percebidas como algo que não são explicáveis no cômputo do paradigma dominante. Dessas anomalias, nós temos algumas possibilidades de caminhos metodológicos. Uma dessas possibilidades é nós a ignorarmos. Nós vamos ignorando essas anomalias para não rompermos com aquele paradigma dominante. Então, à medida que nós ignoramos as anomalias que vão surgindo, nós permanecemos nesse período de ciência normal. E, desse modo, a ciência também progride. Porque nessa perspectiva de nós ignorarmos algumas anomalias, essas anomalias certamente foram tentadas a nível de superação no período de ciência normal, pelo paradigma dominante. Então, a ciência também progride em um período de ciência normal. Entretanto, quando dessas anomalias se estabelecem crises, isto é, quando as anomalias começam a ganhar consistência e começam a ter um número, a ser impostas com um número suficientemente
grave para pôr em xeque o paradigma, nós começamos, então, um momento de crise dentro da ciência normal. O que é uma crise, então? O que são crises no âmbito da ciência normal? É quando, de um conjunto de anomalias, nós temos uma percepção de uma insatisfação dos cientistas frente ao paradigma vigente. Então, esse é o momento de crise onde começam a surgir candidatos a novos paradigmas. Começam a surgir outras perspectivas de entendimento, outras perspectivas de resolução àquilo que se impõe. E quando se estabelece uma crise, aí não tem mais retorno. Aí vai haver uma mudança de paradigma. Vejam bem que quando se estabelecem apenas anomalias, nós podemos permanecer na ciência normal, porque essas anomalias elas podem simplesmente ser ignoradas. Agora, quando nós temos o surgimento de uma crise a partir das anomalias, aí nós não temos mais esse retorno aqui. Nós não temos mais como voltar de uma crise ao paradigma anterior. Nós vamos, então, de uma crise, trocar, mudar de paradigma por um período de revolução científica, que vai passar por um período de ciência extraordinária, e assim vai retornar ao período de ciência normal. Tá? Vamos exemplificar isso de novo. Na mesma linha que a gente estamos colocando aqui. Estamos no modelo de geocentrismo. A Terra está no centro do universo. Então, nós estamos pesquisando, nós estamos explicando o comportamento cosmológico por um período de ciência normal. Certo? O período de ciência normal é regido por um paradigma, e esse paradigma é o modelo geocêntrico. Entretanto, começam a surgir algumas anomalias. Algumas observações não conseguem ser explicadas, não são passíveis de observação, de explicação, não são passíveis de representação no modelo geocêntrico. Em algum momento, muitas anomalias do modelo geocêntrico foram omitidas, foram descartadas. Entretanto, quando dessas anomalias surgem crises, aí nós vamos perceber que nós não conseguimos mais utilizar do modelo geocêntrico em detrimento a outros modelos que começam a surgir e são mais eficazes para representar a nossa percepção cosmológica. Frente a essa crise, nós temos então períodos de revolução científica, de uma ciência extraordinária, que vai marcar uma ruptura entre o paradigma anterior, que é o paradigma do geocentrismo, para o paradigma do heliocentrismo. E hoje nós temos o paradigma do heliocentrismo como uma ciência normal. É o paradigma dominante quando nós buscamos entender o comportamento do nosso sistema solar. Ou seja, na perspectiva do nosso sistema solar, o Sol está no centro de massa desse sistema, e a partir dessa concepção, a partir dessa aceitação, nós temos o período de ciência normal. Esse período de ciência normal, ele vai perdurar para sempre. Esse modelo que nós temos hoje como modelo heliocêntrico é o modelo mais adequado, tendo em vista a nossa possibilidade de evolução científica? Certamente que não. Então, nós teríamos em algum momento, novamente, novas inconsistências, novas anomalias, novas crises, e esse modelo aqui, de acordo com o Thomas Kuhn, é um modelo cíclico, é um modelo de fluxo contínuo. A ciência vai evoluir dentro de um período de ciência normal, mas o maior progresso científico acontece por meio de revoluções, quando nós vamos passar por essas fases e sempre vamos romper de um paradigma para um novo paradigma, ou de um modelo de ciência normal para um modelo de ciência extraordinária. E aqui, eu não vou esgotar esses conceitos, mas eu começo a trazer algumas perspectivas de Thomas Kuhn com relação ao ensino de ciências, com relação a algumas propostas de trabalho da ciência, em uma perspectiva de Thomas Kuhn, tendo em vista a concepção de Thomas Kuhn com relação à elevação do nível de consciência conceitual, a introdução de anomalias, a apresentação de novas teorias, a articulação conceitual, que são várias ideias que podem muito bem serem trabalhadas a nível de didática das ciências. Tá? Quando Thomas Kuhn fala da interpretação humana com relação à atividade científica, quando Thomas Kuhn apresenta a ciência como não cumulativa, como não linear, como algo que não é uma construção por tijolos,
mas que em algum momento histórico vai romper com aquilo que se sabe, com aquilo que se aceita a nível científico para algo mais adequado, Thomas Kuhn está muito próximo à imagem de ciência que nós queremos desenvolver a nível de metodologia de ensino. Então, nós temos, por exemplo, na resolução de problemas, nas situações experimento-teoria, uma concepção de atividade científica que nos oferece hoje meios e métodos de fazer ciência, mas que não são meios e métodos que estão postos a nível de impossibilidade de alterações, a nível de algo de mais adequado que nós temos no campo da ciência. Não. Nós temos uma ciência muito aberta às interpretações que se podem fazer com relação ao que nós consideramos hoje como ciência. Nessa perspectiva, nós temos aqui uma formação de cientistas kuhnianos, que são o quê? São sujeitos que vão entender a ciência e vão trabalhar a ciência numa perspectiva de subjetividade, uma perspectiva de discussões muito abertas aos entendimentos que os sujeitos fazem com relação àquilo que se considera científico. Além das metodologias de ensino, que certamente vão favorecer a uma apresentação científica aberta a interpretações, nós temos aqui a história da ciência muito presente também, conforme eu já coloquei, na epistemologia kuhniana, e está também muito aderente a ser discutido em sala de aula. História da ciência não em uma perspectiva de registro dos grandes descobridores. Trabalhar na história da ciência não é apenas registrar o que fulano descobriu, o que fulano inventou, cronologicamente abordando. Tampouco apresentar justificativas para os erros cometidos. Ou seja, determinado cientista estava intencionado em fazer algo, e daí ocorreu um erro, e daí desse algo surgiu a aspirina, surgiu o isopor, que são exemplos de algo que não deu certo no âmbito da ciência. Também nós não vamos buscar trabalhar a ciência sob uma perspectiva de superação de narrativas históricas ou de superstições de narrativas históricas. Essas são ideias equivocadas de trabalho da história da ciência no âmbito de sala de aula. Mas como nós trabalhamos a ciência sob uma sucessão de tradições de pesquisa, em determinado momento histórico, nós tínhamos como tradições de pesquisa tais interesses. Hoje, nós temos esses outros interesses como tradição de pesquisa. Isso é uma perspectiva de história da ciência contributiva à caracterização de uma ciência contemporânea. Ou quando nós abordamos o contexto das teorias científicas. As teorias científicas, quando nós apresentamos em sala de aula, nós o fazemos muitas vezes apenas pelos seus fins, pelos seus resultados. Nós vamos à sala de aula apresentar resultados das teorias, apresentar qual é a teoria de acidez de Lewis. Nós vamos apresentar qual é o resultado da teoria de Newton com relação à lei da gravitação universal. Mas nós, muitas vezes, omitimos, descaracterizamos todo o contexto dessas teorias, tudo aquilo que subjaz os resultados da ciência. E muitas vezes nós vamos perceber que ao deixarmos de fazer isso, nós afastamos a ciência da natureza humana do cientista. Quando nós abordamos resultados da ciência, mas apresentamos contextos, apresentamos períodos históricos, apresentamos interesses envolvidos nesses resultados, nós estamos, então, empreendendo a ciência sob uma concepção humana, sob uma concepção cultural. Nós certamente aproximamos a ciência dos alunos, aproximamos a ciência dos entendimentos, aproximamos a ciência daquela natureza do cientista, quando o cientista está buscando algo, quando o cientista está interessado em desenvolver determinada pesquisa, quando o cientista opta por um determinado caminho metodológico em detrimento a outros, quando o cientista se percebe frustrado frente a não ter conseguido algo em detrimento aos seus interesses. Ou seja, nós estamos utilizando a ciência em uma perspectiva muito mais humana do que aquela ciência apenas pautada por fatos, por eventos.
Então, esse é um ponto assim, importante para nós discutirmos a ciência numa perspectiva de construção humana, numa perspectiva de proximidade dos interesses humanos. Trabalhando, então, desse modo, nós estamos promovendo saberes científicos aos nossos alunos, quando nós caracterizamos a ciência como um empreendimento humano, como quando nós desprendemos a ciência de uma realidade, de um saber determinado, de um modelo padronizado, mas nós trabalhamos a ciência a partir de um interesse, a partir de uma perspectiva de adequação muito marcada por uma sociedade, por um momento histórico-cultural. E certamente uma metodologia muito presente na proposta kuhniana é a metodologia da experimentação. E Thomas Kuhn vai apresentar uma experimentação científica muito interessante, não em uma perspectiva verificacionista, onde nós não vamos ao laboratório ou ao ambiente de prática para buscar verificar algo. Tampouco por uma perspectiva falsificacionista. Nós não vamos buscar falsear algo. Mas quando nós vamos ao laboratório, ou quando nós vamos ao ambiente de prática, trabalhar a empiria, trabalhar a ciência sob uma perspectiva de fazeres, nós vamos buscar certamente um modelo de adaptação, teoria e experimento. Esse modelo adaptativo é muito importante na proposta kuhniana, sendo que Thomas Kuhn vai apresentar a experimentação como uma linguagem científica. Se nós temos a matemática como uma linguagem científica, se nós temos a química como uma linguagem científica, nós também temos a experimentação como uma linguagem científica, visto que a experimentação também se pauta pela manipulação, também se pauta pela experimentação em uma perspectiva de busca de controles de variáveis. Nessa conjuntura, eu costumo colocar que situações experimentais, a proposição de problemas, quando nós temos um problema anterior à experimentação, e a partir desse problema nós vamos ao laboratório buscar um meio de solução a esse problema, nós certamente estamos utilizando uma ciência muito próxima à proposta kuhniana, quando nós apresentamos a experimentação não como algo a ser comprovado ou algo a ser falseado, mas quando nós apresentamos a experimentação como uma das possibilidades que nós temos de ciência para compreender um determinado evento, para compreender um determinado efeito a partir de uma causa. Tá? Em detrimento, então, a outros pontos que eu poderia abordar aqui, tá? Vamos entender que a experimentação, de acordo com Thomas Kuhn, é um dos caminhos pelos quais nós podemos entender ciência e nós podemos ampliar, qualificar o nosso entendimento de ciência. Mas essa experimentação não tem um compromisso com comprovações, não tem um compromisso com refutações. Mas nós vamos, pela experimentação, buscar uma outra linguagem para representar a ciência. E aqui, nesse mapa conceitual, que eu já deixei no mundo, por sinal, nós temos uma intenção em apresentar, se não todos, mas a grande maioria dos conceitos da obra de Thomas Kuhn. Então, desses conceitos, alguns deles eu trouxe aqui nessa fala, outros eu não trouxe, visto que, conforme eu já coloquei, a epistemologia de Thomas Kuhn não cabe em uma única aula, mas nesse mapa conceitual, que articula todos os conceitos que eu abordei nessa fala, sobre uma perspectiva holística, sobre uma perspectiva sistêmica, tá? E aqui nós podemos entender, com essa figurinha aqui, talvez uma proposta que ficou muito associada à epistemologia kuhniana, quando Thomas Kuhn apresenta a ciência como um conjunto de resolução de quebra-cabeças. Não é incomum você perceber que muitos autores defendem a abordagem científica a nível de Thomas Kuhn quando apresenta o conceito de puzzle. Puzzle é quebra-cabeça em inglês. Então, Thomas Kuhn ficou muito associado a isso também. A ciência, de acordo com Thomas Kuhn, é um grande quebra-cabeças onde o homem está entendendo essas peças e buscando peças adequadas para completar, para complementar, para sofisticar uma determinada leitura, uma determinada percepção de ciência.
Tá? Então, esse mapa conceitual está lá no Moodle, ok? Deem uma olhadinha no mapa conceitual. Se vocês perceberem algum conceito de utilidade, algum conceito que eu não abordei aqui, tá? Mas esse conceito ele pode ser contributivo a um determinado interesse de vocês estão desenvolvendo um determinado artigo, vocês estão desenvolvendo uma determinada proposta didática, em algum momento perceberam na proposta cunhiana uma proximidade, uma aderência em relação a isso que está sendo colocado, então um mapa conceitual pode ser muito bem-vindo. E já nos aproximamos dos pontos finais, dos aspectos finais aqui. De acordo com Thomas Kuhn, o conhecimento científico ele é um conhecimento rigoroso e credível, partilhável por toda a comunidade científica, mas ele não reproduz fielmente a realidade. E ele nem tem esse compromisso. Não tem um compromisso de reproduzir a realidade. A partir da epistemologia popperiana, nós temos esse descomprometimento da ciência como algo que vai entender o universo real. Mas, a partir de um entendimento humano, nós vamos buscar um acordo de toda a comunidade científica, que pode testar a sua validade, repetindo operações lógico-matemáticas descritas, e chegar sempre ao mesmo resultado. Então, nós vamos buscar validar métodos, nós vamos buscar aceitar universalmente determinados propósitos, determinados caminhos metodológicos, para que nós possamos, a partir deles, caracterizar o nosso entendimento de representação sobre aquilo que nós temos interesse. Mas essa representação ela é muito marcada pelo interesse humano, não como uma cópia da realidade, não como algo que busque reproduzir a realidade, mas como algo que busque representar o nosso entendimento dessa realidade. E, por fim, após investigar como a ciência evolui, e para Thomas Kuhn a ciência evolui mais por revoluções do que propriamente por evoluções, ou melhor dizendo, a ciência progride muito mais por revoluções do que por evoluções. A escolha de uma teoria depende de uma mistura de fatores objetivos e subjetivos. Já discutimos isso, que além dos fatores de objetividade, que vão apresentar um paradigma como mais adequado do que outro, nós precisamos também superar muitos elementos de subjetividade. Em algum momento histórico-cultural, um grupo de cientistas deve aceitar abandonar um determinado modo de fazer ciência para adotar um modo distinto. A ciência, então, evolui de modo descontínuo. O que é isso? A ciência não evolui de modo acumulativo. A ciência até progride de modo acumulativo, qualificando entendimentos, mas, de acordo com Thomas Kuhn, a evolução científica se dá de modo descontínuo. Então, nos movimentos de rompimento, quando nós saímos de uma tradição anterior para uma tradição nova, que nós temos, então, uma ciência evoluindo sob uma perspectiva de maior aceleração, vamos considerar assim. Há períodos, então, de ciência normal, em que vigora um único paradigma. Mas também há momentos de crise ou de ciência extraordinária, que pode resultar quer a correlação ou alargamento do paradigma, quer a substituição por outro paradigma. Quando há essa substituição de um paradigma por outro, nós temos, então, a consolidação de uma revolução científica e o modo pelo qual nós vamos ter um progresso da ciência mais acelerado de acordo com Thomas Kuhn. Esse novo paradigma, ele consagra uma visão de ciência e realidade totalmente nova. Na perspectiva da incomensurabilidade, o meu paradigma novo, ele não é mais compatível ao anterior. Nós temos um novo conjunto de saberes, de fazeres, para trabalhar a ciência. E esse novo conjunto marca uma substituição de uma antiga tradição por uma nova tradição. Esse novo paradigma, então, transforma-se em ciência normal, que será em algum momento posto à prova, que será em algum momento também levado a um momento de anomalia, a um momento de crise, e certamente em algum momento será abandonado. E nós não chegaremos, de acordo com Thomas Kuhn, a um paradigma que seja o mais adequado
historicamente falando. Nós temos o paradigma mais adequado hoje, mas em algum momento esse paradigma vai ser superado e é dependente da superação desse paradigma a evolução da ciência. E, por fim, eu quero deixar para vocês, que também já está lá no Classroom, eu acho que eu fiz referência ao Moodle de novo aqui como força de hábito, mas todo o material está lá no Classroom, tá? Como você já sabe. Inclusive está lá no Classroom um artigo que vai aprofundar a epistemologia de Thomas Kuhn. Um artigo meu, junto com o Marcelo e a Maria de Fátima, professor da Universidade de Brasília, talvez um dos artigos que eu tenho mais orgulho de apresentar, tendo em vista tudo o que passamos para produzir esse artigo. A quantidade de trabalhos lidos, de tempo com dedicação à escrita, tá? Nos fez ter esse artigo como um bom indicativo de um material teórico que vai aprofundar a epistemologia kuhniana. Então, esse artigo foi publicado lá na revista